ao Senhor, não sei se vai ter uma dificuldade. Ainda louvarei o nome dele. Meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele mesmo que eu mundo da figueira linda, mesmo que não haja açúcar sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz da guerra, louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer, e mesmo assim meu louvor se encerra. Louvarei ao Senhor, alegrias a dor. Cantarei, é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Ele. Louvarei ao Senhor, alegria a dor. Cantarei, é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Ele. Louvarei ao Senhor, alegria a dor. A gente não ensaiou, nós sentimos de trazer esse louvor através da mensagem, né? Que nós temos que louvar o Senhor na alegria e na dor, em tudo da idade. Nós estávamos comentando hoje porque nós estamos aqui desde o dia 4, 5, e nós chegamos aqui e nós fizemos um propósito com Deus de ficar 30 dias aqui. Mas já recebemos várias notícias que é para tirar a nossa comunhão, para tirar a nossa paz. Mas o Senhor tem falado, confia que dos teus eu cuido. Então nós estamos aqui pela fé, crendo nas orações e nas intercessões, e acreditando que Deus está no controle de tudo que está acontecendo lá na nossa casa. Amém, igreja? E eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Ezequiel, capítulo 37. O Senhor nos trouxe aqui para aprender um pouquinho mais, né, sobre fé. Amém, igreja? Fala assim sobre o vale dos ossos secos. Amém? Toda a igreja achou. Se possível, gostaria que se colocasse em pé, para que a gente possa reverência, meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Vale dos ossos secos tem um título aqui.
capítulo 37 de Ezequiel, versos 1, disse: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos. Amém? Podem assentar, irmãos? Eu não vou ler por extenso, porque nós vamos meditar versículo a versículo. Eu queria... Amém. Todo mundo dirigir hoje, irmão. Vamos dirigir hoje. Ô, glória! O pastor permitiu não dirigir. Irmãos, trazendo essa palavra como resposta para aquilo que eu e ela estamos passando, você vê no verso 1, diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. Sabe que o Senhor nos mostrou que muitas vezes é o próprio Senhor que nos leva no vale. Ele nos leva no vale para quê? Para nos tratar, para nos fortalecer e para fazer com que nós usemos a nossa fé, como foi dito ali o pastor. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver milagres. Sem fé é impossível você viver o sobrenatural de Deus. E nós vemos aqui Ezequiel. Ele descreveu uma experiência que ele teve com o próprio Deus. Pelo Espírito, ele foi levado e colocado no meio de um vale de ossos secos. Que vale era esse, irmãos? Talvez nós estamos passando por esse vale hoje. Eu não sei, é o culto das irmãs de círculo de oração. E muitas vezes dizemos que as irmãs dentro de casa é a coluna, né? É a coluna da casa, é a coluna da igreja. Nós vimos aqui uma palestra sobre as mulheres a semana, falando sobre a mulher sábia que ela edifica o seu lar. E muitas vezes fica toda sobrecarga em cima da mulher. E a mulher tem que ser mulher de fé. E tem que ter fé pelo esposo, tem que ter fé pelos filhos, tem que ter fé por todos, porque senão, se ela desmoronar, parece que tudo desmorona. Não é assim? Então nós vemos aqui que Ezequiel foi levado por um vaso de ossos secos. Talvez esse vale que nós estamos passando hoje seja os problemas que nós estamos vivenciando a cada dia. Aí você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Aí o Senhor fala: olha para o alto, porque é de onde vem o teu socorro. Aleluia. E Ezequiel estava. E olha só, ele descrevendo, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Talvez Ezequiel andando naquele cemitério de ossos, está cheio de ossos secos. Ele olhava de um lado, olhava de outro. Imagina, irmãos, você passando pelo seu problema, olha para o lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. E o que Deus quer te ensinar com isso? Porque você só levou para a igreja, todos os cultos. Eu oro, eu faço jejum. Ué, eu me consagro. Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Aí você pergunta para Deus: por que, Deus? Mas não é por quê, irmãos? É para quê? Muitas vezes é para eu me fortalecer para coisas maiores que estão por vir. Então aqui o nosso servo do Senhor nos dá uma lição. Olha, ele andando no meio daquele vale, olhando por todo lado, e ele ouviu a voz. Ele falou assim: filho do homem, porventura viverão esses ossos? O próprio Senhor perguntou para ele. E às vezes o Senhor nos diz: você tem fé? Você tem fé para acreditar que tudo isso vai passar? Você tem fé? Porque a nossa fé tem que ser além daquilo que nós vemos. Porque a fé não é por vista, irmãos. Não é porque você crê, é porque você crê. E se você crê, você vai crer no milagre. E aí, filho do homem, porventura, divirão esses ossos, foi feito teu nome. E ele disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Hoje nós ficamos assim. Olhamos a nossa volta e observamos tudo que está acontecendo. Cada hora vem uma notícia, cada hora vem uma situação, e nós estamos aqui dentro por fé. Não é assim que Deus do Senhor. Entramos dentro da nossa casa, muitas vezes olhando lá o nosso celeiro, não tem, e você
De onde eu vou tirar? É por fé. Porque você crê que Deus vai suprir. Muitos hoje não acreditam mais em milagres, porque não vê milagres. Mas eu te digo que o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou a igreja. Eu tenho aprendido que se eu tiver fé, eu vou andar sobre as águas. Talvez você possa dizer, você tem coragem? Não estou falando de andar, de fazer teste com Deus, prova com Deus, não. É você provar você mesmo que a sua fé alcança o milagre. Aquele homem, ele falou, Senhor, tu sabes. E aí o que o Senhor disse para ele? Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Começa a profetizar a igreja. Nós temos que viver aquilo que vivíamos agora. Eu tenho dito, irmãos, desde 96 que eu sou convertida. Porque conversão é uma coisa e convencido é outra coisa. Muitos acham que se convenceu de que é cristão. Eu sou convertida. Mas hoje, eu falo que eu gostaria de viver lá atrás do primeiro amor. Gente, quantos milagres eu vivi na minha vida. Quantas coisas sobrenaturais eu já recebi da parte do Senhor. E hoje, muitas vezes, você tem que chorar. Você tem que se prostrar e você não vê. Por que você não vê? Porque você não tem fé para ver com a tua alma e saber que Deus, Ele não mudou. Ele continua conosco, igreja do Senhor. Sabe, igreja? Uma vez, eu gosto de contar esse testemunho de algo que aconteceu comigo. Eu trabalhei uma época, logo no início da minha conversão, e eu sempre amei fazer a obra de ajudar, de visitar, e eu tinha uma sede de fazer a obra do Senhor. Como ainda tenho, não é igual. Não vou mentir que eu seria hipócrita. Eu falar para vocês, o fato da gente estar fazendo essa obra, poderia fazer mais. Poderíamos fazer mais. Mas eu sei que é no tempo de Deus, né? E eu me lembro que eu trabalhava e eu tinha uma tendinite. E eu sofri muito, eu ficava mais afastada do trabalho do que no trabalho. Eu costumo dizer que eu era cobaia de remédios, porque os médicos faziam experiências comigo. E um dia eu estava numa cabine, que era uma cabine de passar as pessoas, eu cobrava passagem de ônibus, né? E quando não tinha nenhum passageiro passando, eu ficava lendo a Bíblia. E eu estava lendo um livro que tem o título Como Posso com a Posse da Bênção. E eu lendo esse livro, eu cheguei numa parte dele que falava sobre fé. E a pessoa que escreveu o livro, ele descrevia que ele olhou para muitas pessoas e pessoas eram curadas. Só que ele não se curava de uma rinite alérgica que ele tinha. Que ele sofria muito com isso. E um dia ele foi aos pés do Senhor e questionou a Deus: por que eu não consigo? Ele questionou a Deus. E eu lembro, irmãos, tinha lá um versículo que dizia que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando eu li esse versículo, eu falei: Jesus, se o Senhor levou todas as minhas enfermidades, quem está colocando tendinite em mim? Sabe quando eu questionei? Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não aceito. Eu não aceito. Se Jesus levou sobre a cruz todas as minhas enfermidades, todos os meus pecados, eu não aceito. E eu me lembro que tinha um porteiro que ficava ali junto comigo. E ele não era cristão. E eu falei assim para ele: Paulinho, olha só, eu já tenho quase 9 anos de cristã, de crente no Senhor Jesus, e acabei de descobrir uma coisa agora. Ele falou: o que foi, Ciro? Aí eu falei: eu descobri que quem põe enfermidade em mim é o diabo, porque Jesus levou sobre si. Então, a partir de hoje eu não tomo mais remédio. Irmãos, para a glória de Deus, eu não preciso mentir, porque o meu Deus, Ele não precisa de propaganda enganosa. Ele sabe. Nunca mais eu tomei remédio, nunca mais senti dor. Tenho até outras dores em outros lugares. E aí eu pergunto para Deus: por que eu não consigo agir a mesma fé? Sabia? Por que eu não consigo? Aí vem o profeta aqui e vem me ensinar que eu tenho
profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz: olha só, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A igreja do Senhor, nós temos que buscar o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, o nosso consolador. Porque muitas vezes clamamos Jesus, mas Ele disse que Ele foi, mas deixou o Consolador. E nós temos que viver as experiências que o Espírito Santo nos dá. Sabe quando conversamos com o Senhor, e você se derrama na presença do Senhor, e você sabe que Jesus está ali do teu lado, que o Espírito Santo está dizendo: eu estou contigo. Aleluia! Eu estou contigo. Temos que viver pela fé, igreja. É pela fé. E o Senhor disse para ele: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta de nós, para que nós possamos viver. E viver vida abundante, tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, igreja. Nós corremos de um lado para o outro, muitas vezes atrás de alguém, de profecias, de alguém. Nós temos esse direito. Vamos tomar posse daquilo que Jesus já nos deu ao morrer na cruz. Toma posse, igreja do Senhor. Vamos profetizar e vamos ver os milagres do Senhor. Olha só o que o Senhor diz: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí sabe o que está acontecendo, igreja? Hoje nós estamos vivendo uma fé de aparências. Sabe por quê? Se falar, veio a pastora Aparecida lá de Campinas: pô, eu quero dar para ela. Não vem me dizer não. Porque o grande eu sou está aqui. Aleluia! É Jesus. É Jesus. Quantas vezes somos convidados a ir em grandes concentrações, porque tem lá um cantor famoso, e você vai no sacrifício para ir, mas quando é para vir na casa do Senhor, para buscar o Espírito Santo, para falar com o Senhor, para buscar essa intimidade, para você ter certeza de que quando você profetizar, o Senhor vai responder, você fica na dúvida. Você fica na dúvida. Eu estou falando por mim, a igreja. Porque a gente tem que falar daquilo que a gente vive. Eu não vou pregar para você algo que eu não vivo, eu estou falando por mim. Quantas vezes eu oro ao meu Deus e eu falo: Senhor, como eu queria voltar ao primeiro amor. Como eu queria voltar. E você olha e você busca. Se eu falar para você que todos os dias você está 100% ali, eu vou estar mentindo. E você sabe que é verdade. Tem dia que você se troça e fala: Senhor, me visita, eu não aguento mais. Aí o Senhor dizia: eu fraco, você é forte. Então, por quê? Porque quando eu estou me sentindo fraca, que eu estou buscando. Porque se eu achar que eu estou forte, talvez eu pare de buscar. Quando eu achar que eu já sei tudo, eu aprendi algo assim. Quando eu achar que eu já aprendi tudo, que eu já estou madura, aí eu apodreço e caio. Porque a cada dia eu tenho que aprender mais com o meu Deus. E Ele me ensina a ser humilde e reconhecer que eu sou dependente de Deus. Porque muitas vezes vivemos de aparência. Aqui nós vimos que Ele falou: eu porei em vós carne e pele, talvez uma aparência, mas se não tiver o Espírito Santo, nós somos vazios. Nós não temos nada, igreja do Senhor. Vamos buscar o Espírito Santo para nós nos firmarmos na rocha, mediante a tudo aquilo que está por vir. Sabe que nós estamos vivendo princípio de dores. É muito triste dizer, eu ouço alguns pregadores dizer: pastora, ainda não é a hora, pastor. Vai ter o tempo do arrebatamento, vai ter o tempo da tribulação, vai ter o tempo disso. Só que eu digo assim: se eu partir hoje, eu vou ter tempo para alguma coisa, igreja?
eu vou ter tempo para alguma coisa. Nós estamos vendo sinais acontecer. Está claro, está nítido. E o que nós estamos fazendo para nos preparar para a volta de Jesus? Eita, meu Deus! O que nós estamos fazendo, igreja? Porque nós temos tudo de aparência. Mas o Espírito Santo, que é o Consolador, naquele dia vai nos ajudar a caminhar, se possível for, sobre as águas. E nós vemos aqui, ele disse, então, profetizei como se me deu a ordem, porque o Senhor me dá a ordem para profetizar sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família. O Senhor dá a ordem, igreja, a cada um de nós. Ele já te deu esse direito. Profetiza lá no teu filho, lá na tua filha. Vai lá, profetiza. Cura. Profetiza libertação. Nós temos esse poder nas nossas mãos. O Senhor já nos deu, não é para a nossa glória, não é para a glória de Deus. Ele deu a ordem a Ezequiel e também te dá essa ordem. E ele fez o que? Então profetizei como se me deu a ordem. E houve um ruído. Olha que coisa linda. Tenta visualizar esse ruído. Enquanto eu profetizava, esse se fez um reboliço e os ossos se juntaram. Ossos. Fecha os teus olhos só um minuto. Imagina, viaja. Viaja aí no vale dos ossos secos. Viaja Ezequiel caminhando no meio do vale falando com Deus. Porque nós estamos caminhando dia a dia no vale. E nós temos que falar com Deus todo o tempo. E ele falando com Deus e Deus falando para ele: filho, profetiza. Vai na tua fé, eu sou contigo. E aí ele começou a ouvir o barulho. Aquele barulho dos ossos se juntando. Tenta imaginar isso, irmãos. É as coisas chegando no lugar. É tudo chegando no lugar. Tudo aquilo que você precisa. Deus está restaurando agora. Deus está consertando agora pela fé. Visualiza isso. Vai lá na sua casa. Sabe aquele problema que você sabe que tem? Que você acha que é insolúvel, que ninguém pode resolver? Deus pode. Através da tua fé. Viaja agora, vai lá. Começa a profetizar pela fé. Começa a ouvir barulho. O barulho dos ossos se juntando, das coisas se consertando. Você consegue ver? Eu consigo ver. Eu consigo ver o trabalhar de Deus nessa hora, igreja. Eu consigo ver pela fé. Porque é pela fé. Não confie na fé do outro, porque hoje estamos vivendo a fé do irmão. Se o irmão contar um testemunho aqui assim, ele conseguiu, eu vou conseguir, consegue não. Consegue não. Você tem que ter a tua fé firmada na rocha que é Jesus. E ele profetizou e ele disse: olhei, e esse crescimento sobre eles. Então eu vejo Deus restaurando, sim, Deus levantando caídos, Deus tirando pessoas do hospital. Eu vejo em nome de Jesus pela fé boas notícias chegando na tua casa, na tua família. Olha só, no verso 9, quando ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse ao Espírito: você tem esse poder de dizer, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos do Espírito, sopra, sopra sobre estes mortos, para que vivam, sopra sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, para que viva. E ele profetizou. Ele profetizou como foi dada a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se colocaram de pé. Quantos estão prostrados? Quantos estão prostrados? Achando que já não tem saída? Quantos estão, olha, eu já entreguei na mão de Deus. Agora, você já estava na mão de Deus. Só agora que você percebeu isso. Agora eu já fiz de tudo. Agora é Deus. Se Deus estava no começo, o fim é melhor. O fim das coisas é melhor que o começo. Se Deus já estava no começo, por que só agora você está falando que vai entregar para Deus? Entrega. Porque Deus é fiel e justo. A palavra de Deus que ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele fará. E lá em 2 Crônicas diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome
Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, ele diz que ele vai vir, vai estar aí. Então é mediante a minha mudança, a minha transformação e a minha fé que o Senhor vai mudar a minha vida e a minha história. Vamos começar a viver, meu irmão. Meu irmão, vamos começar a viver por fé e não por vista. Sabe quando temos fé, o próprio Deus, quando criou os céus e terra, ele diz, haja luz, né? E ele viu que era bom. Ele primeiro profetizou, ele falou a palavra e depois ele viu acontecer. Assim é comigo, com você. Começa a profetizar e você vai ver acontecer. E quando você vê acontecer, você glorifica. Eita, eu creio. Glória ao Senhor. E olha, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Olha o Senhor dizendo que esses ossos somos nós, irmãos, são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados porque nós mesmos cortamos, sabia? Porque Deus nos fez uma promessa através do seu Filho Jesus. Não fez essa promessa para mim, fez para você? A promessa para todos. Por que um pode viver promessa e o outro não? Por que ele é mais abençoado que eu e eu não? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Quantas vezes eu vejo gente dizer assim, eu tenho uma inveja santa da senhora. Por que inveja santa? Você tem o mesmo direito que eu. Eita, glória. Existe inveja santa? Mas tem gente que fala, né? Que tem uma inveja santa para poder minimizar a inveja. Você tem o mesmo direito, irmãos. Você tem o mesmo direito. Vai ao pé. E portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor, tome posse, profetiza. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas que estão mortos espiritualmente, pão meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, te disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Irmãos, eu poderia vir aqui e fazer uma maravilhosa pregação, porque hoje temos coaching, né? Pessoas que embutem uma positividade nas mentes das igrejas. As igrejas acham, nossa, foi uma pregação maravilhosa. E aí se sair para fora da igreja, você pergunta, qual foi a palavra que foi pregada? A pessoa nem lembra. Por isso que nós estamos morrendo espiritualmente. Está na hora da gente viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que quando Jesus pregava, ele não estava. Ele sentava no meio das pessoas. Ele pregava com parábola, sabe por quê? Na simplicidade dele. Ele pregava e se a pessoa não entendesse, ele ensinava. Ele pregou sobre a semente. Mas, mestre, me explica como é isso. A semente é o mundo, a palavra do Senhor é a semente. Se você jogar em qualquer lugar, ele foi explicando e a gente entendia, não era assim, irmãos? Hoje a pessoa pega um versículo e faz toda uma cena em cima do versículo e você chora porque você fica numa emoção, e muitos crentes hoje estão vivendo de emoção e não de fé. Sabe mesmo? Eu pedia muito a Deus, porque eu falo que eu não quero ser dura dentro da igreja, porque o Senhor só me traz a pregar a exortação. E o Senhor já falou, faz o que eu te mando. Porque pelo menos um precisa ser exortado. Sabe quando o profeta Isaías foi avisado para Ezequias que ele ia morrer, que era para ele pôr a casa dele em ordem, e ele virou o rosto para a parede, porque ele estava lá no enfermo, né? Não tinha como se levantar, porque tem gente que acha que eles orar em pé, eles orar. Olha, simplesmente olha. O Senhor vai receber porque ele te conhece, né? E ele virou o rosto para a parede e ele falou, Senhor,
Senhor, eu tenho servido. Eu imagino que ele falou todos os adjetivos que ele, talvez você hoje, né? Eu faço, aconteça. Mas será que é o suficiente? É isso que Deus quer dizer. E ele olhou o rosto do povo. E disse que Isaías nem chegou no pátio, Deus mandou que ele voltasse e dissesse para Ezequias que ele iria ter mais 15 anos de vida. Sabe por quê? Ezequias chorou. A palavra diz que ele virou o rosto para a parede e começou a falar: Senhor, eu decido, eu faço, eu aconteço, né? Eu imagino assim, eu vou desviar tudo aquilo que eu faço na obra do Senhor para dizer eu sou merecedora, né? E quando ele chorou, sabe por quê, irmãos? Porque quando ele chorou, ele sabia que faltava alguma coisa nele. Porque se Deus mandou ele consertar, porque Deus conhece o profundo de cada um de nós. Se Deus mandou eu trazer essa palavra hoje, é porque Ele te conhece, Ele sabe que você precisa ouvir. E você tem que deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Porque muitos de nós estamos vivendo hoje de aparências. Porque eu sei, eu faço e aconteço. Eu falo daquilo que eu acho. Muitos de nós estamos vivendo uma astrologia. E temos que viver de astrologia. Nós temos que falar daquilo que Jesus nos ensinou. Porque vai chegar um dia que nós não vamos ter mais essa palavra. Nós vamos ter que a palavra do Senhor marcada no nosso coração. Sabe, irmãos, às vezes eu vou orar e eu abraço a Bíblia e eu falo: Senhor, só essa palavra me consola. Quantas vezes você se sente sozinho? Não é assim, irmã. Você se sente sozinho dentro do seu quarto, pelo menos comigo. E eu vou orar e eu pego a Bíblia e eu abraço a Bíblia e eu falo: Jesus, só aqui eu encontro consolo, eu encontro conforto. Quantas vezes eu abro a Bíblia para ler, parece que você não entende, parece que é alguma coisa, porque o inimigo vem tirar mesmo a nossa comunhão. E eu leio, e eu falo: Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna.